Um grande abraço para você ligado aqui no canal do Esporte em Foco. Estamos de volta com mais um vídeo e hoje vamos novamente com o quadro Campeões Improváveis. Vamos falar hoje do Paysandu, campeão da Copa dos Campeões de 2002. Inclusive por sugestão de uma das pessoas que acompanham aqui o nosso canal, então atendendo aí ao pedido, vamos fazer então Paysandu campeão da Copa dos Campeões de 2002. E antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para você curtir, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos, pois ajuda a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Então vamos logo para o vídeo. Copa dos Campeões de 2002. Falando do torneio em si, a Copa dos Campeões foi criada no ano de 2000 com o objetivo de dar ali a quarta vaga para a Copa Libertadores. Na virada do século, a Conmebol destinou mais uma vaga ao futebol brasileiro para a Copa Libertadores e a CBF criou então uma competição para destinar essa quarta vaga. Até então, o campeão e o vice brasileiro iam para a Copa Libertadores, além do campeão da Copa do Brasil. E a Copa dos Campeões também surgiu como uma forma de valorizar os campeonatos regionais e estaduais. Nos anos de 2000 e 2001, a Copa dos Campeões foi disputada com 9 equipes, entre elas o campeão e o vice da Copa do Nordeste, campeão e vice da Copa Sul-Minas, os campeões paulista e carioca, o campeão da Copa Norte e o campeão da Copa Centro-Oeste. 9 equipes ao todo tinham uma primeira fase ali prévia entre o campeão da Copa Oeste, Copa Norte e o vice da Copa do Nordeste. As equipes se enfrentavam numa espécie ali de triangular. Os dois melhores colocados avançavam de fase e chegavam ali às quartas de final. Porém, no ano de 2002, edição que o Paysandu se sagrou campeão, a CBF optou por subir para 16 o número de equipes a integrarem ali a Copa dos Campeões. Eram 4 grupos de 4 equipes. Os dois melhores de cada grupo avançavam e dali por diante tínhamos quartas de final, semifinal e final. Num modelo muito parecido com o que é a Copa do Mundo. Turno único na fase de grupos, os 2 primeiros de cada grupo se classificavam. Nas 16 equipes, aí apenas os torneios regionais davam vagas para a Copa dos Campeões, não mais os estaduais. Então eram 6 vagas destinadas aos melhores colocados do torneio Rio-São Paulo, os semifinalistas da Copa Sul-Minas, os 3 melhores colocados da Copa do Nordeste, o campeão da Copa Centro-Oeste e o campeão da Copa Norte, além do atual campeão da Copa dos Campeões. E é bom a gente lembrar que a Copa dos Campeões tinha ali algumas sedes, as equipes não jogavam necessariamente dentro de casa ou fora. No ano de 2002 foram 4 sedes ao todo, no estádio Albertão, em Teresina, no Piauí, no Rio Grande do Norte, no estádio Machadão, no Pará, no estádio Mangueirão e no Ceará, no Castelão. Castelão que inclusive foi o palco da grande final, mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente. Agora vamos entrar em si no Paysandu. O Paysandu caiu num grupo bastante complicado. E vamos passar aqui qual foi a equipe base do Paysandu durante toda a disputa da Copa dos Campeões. O goleiro era o Marcão, que foi um dos destaques do time na competição. Na lateral direita tínhamos o Marcos. A zaga era composta por Gino e Sérgio. Na lateral esquerda, Luiz Fernando. Meio de campo tinha Sandro Goiano, Rogerinho, Jobson e Velber. O ataque tinha Jajá e Van Dijk. Destaque então para o goleiro Marcão, que fez uma grande Copa dos Campeões, o meio-campista Jobson, que teve 3 gols, e o Van Dijk, que foi o vice-artilheiro da competição e artilheiro do Paysandu no campeonato, com 5 gols ao todo. O técnico era o lendário Givanildo Oliveira. Então essa equipe base, pelo menos a equipe que jogou as partidas mais decisivas, com uma outra alteração, mas a base era esta. Na primeira fase, o Paysandu saiu num grupo bastante complicado, com Fluminense, Náutico e Corinthians. Mas voltando ao Paysandu, o Paysandu fez sua estreia contra o Corinthians, conseguiu segurar o timão em 1-1. O segundo jogo foi contra o Fluminense, outro empate em 0-0.
O Paysandu conseguiu, portanto, bons resultados contra os gigantes, mas aquilo até o momento não era o suficiente para a classificação. Então, na última rodada, no Mangueirão, o Paysandu tinha que vencer o time do Náutico. E foi o que aconteceu, mas num jogo repleto de emoções. O Paysandu saiu atrás, jogando diante do seu torcedor. O Náutico fez 1 a 0. Na sequência, o Papão começou a pressionar, o Marcos conseguiu o empate, o Van Dijk virou o jogo e o Jobson fechou o placar em 3 a 1. No finzinho, o Náutico ainda descontou. Este foi o jogo que classificou o Paysandu como primeiro colocado do grupo com 5 pontos, ao lado do Fluminense com também 5. Com isso, o Paysandu estava classificado para as quartas de final. Nas quartas, o Paysandu, após uma fase de grupos complicada, mas que deu uma certa confiança por conseguir bater de frente com Fluminense e Corinthians, o Paysandu venceu o Bahia por 2 a 1. O Bahia, que inclusive tinha sofrido a maior goleada da competição, perdeu para o Palmeiras por 4 a 0. E em mais um jogo apertado e outra vez diante do seu torcedor no Mangueirão, o Paysandu bateu o Bahia pelo placar de 2 a 1. O Bahia, que era o atual campeão da Copa do Nordeste. Chegava, portanto, o Papão da Curuzu às semifinais e enfrentaria o Palmeiras, o gigante Palmeiras. É bom a gente lembrar, em 2002 o time do Palmeiras não era tão forte quanto aquele da década de 90. Foi o Palmeiras que caiu para a segunda divisão no final de 2002, mas não deixa de ser o Palmeiras, uma equipe de bastante respeito, e contava ali ainda com alguns nomes que fizeram história pelo time alviverde. Os casos do Marcos, goleiro, campeão da Copa do Mundo naquele ano com a seleção brasileira, Arce, tinha o Léo Moura em começo de carreira, além do Nenê também em começo de carreira, o time que era treinado pelo Vanderlei Luxemburgo. Era o favorito, mas a gente tem de ressaltar que esse time do Palmeiras caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro no final de 2002. Mas o Paysandu ganhou e ganhou com propriedade, venceu por 3 a 1. Foi o grande jogo do Paysandu até chegar à final, deu moral pro time para a fase seguinte, mas o Palmeiras saiu na frente naquela partida também no Mangueirão. 1 a 0, um golaço de Nenê, e na sequência o Papão começou a pressionar o Palmeiras como nunca. Primeiro tempo ainda terminou 1 a 0, Já e o Van Dijk perderam grandes chances de gol. Na volta para o segundo tempo, o Jobson fez um cruzamento para o Van Dijk, que conseguiu o empate 1 a 1. O Trindade virou o jogo 2 a 1. E o Albertinho ainda fechou o placar 3 a 1 para o Paysandu diante do Palmeiras. Festa da torcida do Paysandu nas arquibancadas do Mangueirão. E o Marcão, não o Marcão do Palmeiras, mas sim o Marcão do Paysandu, fez uma grande partida com grandes defesas. Como eu já havia dito, um dos destaques dessa conquista do Paysandu. Portanto, o Paysandu contou ali com a grande atuação do seu arqueiro Marcão e o pessoal no ataque sendo objetivo, pelo menos no segundo tempo. Mesmo com os gols perdidos na primeira etapa, o Paysandu conseguiu construir chances suficientes e foi cirúrgico na etapa final para virar o jogo e passar a grande final da Copa dos Campeões. Enfrentaria na final o ótimo time que tinha o Cruzeiro. O Cruzeiro, que era comandado pelo Marco Aurélio, tinha ali já alguma base do time que seria campeão da Tríplice Coroa em 2003, então não enfrentaria qualquer time na final. O Paysandu e o Cruzeiro chegava assim como favorito. A final foi a única fase que aconteceu em ida e volta. A ida foi outra vez no Mangueirão. O Paysandu jogou até aquele primeiro jogo da final todos os jogos dentro de casa, pois era uma das sedes da Copa dos Campeões, mas mesmo com o apoio do seu torcedor, quem levou a melhor no primeiro jogo da final foi o Cruzeiro. O Cruzeiro saiu na frente com o gol do Fábio Júnior. O Sandro Goiano na primeira etapa ainda empata para o Paysandu, mas no segundo tempo o Joãozinho coloca o Cruzeiro novamente à frente do placar. No final do jogo o Paysandu ainda perde um pênalti, então mesmo com o apoio da sua torcida o Paysandu saiu derrotado. Vitória do Cruzeiro 2 a 1 e a grande decisão seria longe de casa, algo inédito para o Papão nessa competição.
ia enfrentar o Cruzeiro no Castelão, em Fortaleza, e tinha um grande apoio do seu torcedor mesmo jogando longe de casa. Decisão no Castelão e um jogo fantástico e maluco, eu diria. Inclusive, o Fábio Júnior novamente abriu o placar para o Cruzeiro, que ampliava ali no começo do jogo a sua vantagem, mas o Van Dijk duas vezes conseguiu a virada para a equipe do Paysandu. O Cris, zagueiro Cris, com grande passagem pelo Lyon da França, empata o jogo mais uma vez, 2-2, Paysandu e Cruzeiro. O Van Dijk coloca o Paysandu na frente, 3-2, e leva o Papão para o intervalo com a vantagem no marcador. Na segunda etapa, o Fábio Júnior deixa tudo igual de novo e o Jobson faz 4-3 e fecha o marcador. E um jogo bastante infeliz também do goleiro Jefferson. Jefferson na época jogava pelo Cruzeiro, depois fez história no Botafogo, mas não estava num dia inspirado naquela final diante do Paysandu. 2-1 na ida para o Cruzeiro, com 4-3 para o Paysandu na volta. O título seria decidido nos pênaltis. Pênaltis, portanto, para decidir o campeão da Copa dos Campeões e quem ficaria com uma vaga na Libertadores. E nos pênaltis o Paysandu foi soberano, venceu por 3-0. Converteram os pênaltis para o Paysandu o Jobson, o Velber e o Gino, e perderam para o Cruzeiro o Ricardinho, Vander e o Jussier. O Jussier, quem lembra do Jussier, também teve uma grande passagem no Bordeaux da França. Na época jogava pelo Cruzeiro e perdeu também um dos pênaltis. 3-0 para o Papão nas cobranças de pênalti, título garantido. Aquele que era o primeiro título nacional do Paysandu em toda a sua história. Levava o Paysandu à Copa Libertadores. Então, um dos grandes feitos que é lembrado pela torcida do Papão da Curuzu até hoje, e com certeza uma das grandes conquistas, um dos campeões improváveis, o Paysandu comandado pelo Givanildo Oliveira. No ano seguinte, na Copa Libertadores, aconteceria aquela vitória histórica também para a equipe paraense, vitória para cima do Boca Juniors em La Bombonera por 1-0, o jogo das oitavas de final da Copa Libertadores, gol do Yarley. Tinham ali alguns remanescentes da equipe que venceu a Copa dos Campeões, mas o time não era treinado mais pelo Givanildo Oliveira, e sim pelo Dario Pereira. Na volta, no entanto, o Boca acabou revertendo a vantagem que tinha ali o Paysandu e se classificou para as quartas de final. Mas o Paysandu escreveu seu nome na história da Copa Libertadores e escreveu seu nome na história do futebol brasileiro ao ser campeão da Copa dos Campeões, batendo o Cruzeiro na grande final. É ou não é um campeão improvável? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe aí nos comentários se você acha que faltou alguma coisa, alguma sugestão, outro campeão improvável que você gostaria que fosse destacado aqui no nosso canal. Compartilhe, ative o sininho para receber as notificações quando novos vídeos saírem aqui no canal do Esporte em Foco. Um grande abraço a todos e até a próxima!